Provérbios 1, 33. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós começarmos, feche os seus olhos, coloca a mão sobre a Bíblia ou o coração. Querido Deus, meu Pai amado, Espírito Santo, nós paramos tudo agora para ouvir a Tua voz, para podermos receber a voz do Senhor, a palavra que tudo fez e tudo faz, que tudo transforma, a palavra que traz vida. É essa palavra que nós queremos, Jesus. Tenha liberdade então, Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Desde já eu peço, visita todas as pessoas que estão neste altar, representada com a fotografia, a peça de roupa. Visita cada um deles, ó Pai. Que a bênção do Senhor venha estar sobre a vida dessa família, desse jovem, desta jovem. Tu és a fonte das águas vivas, e nós queremos ouvir a Tua voz. Meu Deus, que inspiração forte o Senhor nos deu. Os ossos não poderão resistir à voz da Sua palavra. Eles passaram a ter vida mediante a palavra. Ah, Deus, queremos esta vida. Queremos, mediante a Tua palavra, ter vida. Fala conosco, fala com este teu filho, fala com essa tua filha, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Vamos lá, Provérbios capítulo 1, versículo 33 diz: Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Vamos parar aqui e preste toda atenção. A Bíblia diz sobre a importância de ouvir. E ouvir quem? Deus, Sua palavra. Quando nós damos atenção à Sua palavra, quando nós ouvimos a Sua palavra, prestamos atenção em Sua palavra, a Bíblia diz que eu terei segurança. A Bíblia diz que eu habitarei no lugar seguro, no lugar de proteção, no lugar de livramento. Mas eu preciso dar ouvidos. Significa dar ouvidos, significa acreditar naquela palavra. Significa crer que aquela palavra é o que vai acontecer. Não importa as circunstâncias, não importa as situações. Quando a palavra de Deus vier, a voz de Deus vier, mesmo quando tudo diz que não, Sua voz nos encoraja a prosseguir. A Sua voz nos fortalece a caminhar. A Sua voz nos traz vida. Então aquele que dá ouvidos à voz do Senhor, a Sua palavra, habitará seguramente e estará livre do temor do mal. O que isso quer dizer, pastor? Que quando o mal se levantar, da mesma maneira que ele se levantou, ele vai cair. E melhor ainda, a Bíblia chega a dizer que se por um caminho ele veio, por 7 fugirão da tua presença. Amém, Jesus. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque Deus está falando: ouça a minha voz, ouça a minha palavra, dá ouvidos à minha palavra, dá ouvidos aos meus ensinamentos, dá ouvido àquilo que a palavra tem trazido, ensinado, lhe mostrado. É tão sério isso, irmãos, que o mundo, lá em 1 Coríntios 14:10, fala assim, que no mundo há muitas espécies de vozes,
e nenhuma delas é sem sentido. Se eu ignorar a voz que vem até mim, eu serei bárbaro a quem eu falo, e quem fala será bárbaro para comigo. Em outras palavras, o mundo produz tantas vozes para eu não ouvir a voz de Deus, porque ele sabe que se eu der ouvidos à voz de Deus, eu estarei no lugar seguro, eu estarei livre do temor do mal. Se ele levantar, ele cairá. Diga glória a Deus. E o problema é exatamente isso. O diabo tem feito as pessoas deixarem de ouvir a voz de Deus e passarem a ouvir outras vozes. Vamos aprender um pouquinho? Abre a sua Bíblia, eu vou até colocar na tela para ser rápido. Livro de Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 50. Aqui é quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, que ele foi traído. Lucas 22, 50. Vai passar Mateus, Marcos, Lucas, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, antes do Evangelho de João. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler? Você pode acompanhar na tela também, está saindo aqui? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. 51. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, vamos parar aqui um pouquinho. A Bíblia diz que esse aqui é o momento da traição, que Judas traiu Jesus lá no jardim de Getsêmani. E quando teve a traição, os soldados foram para prender Jesus. Um dos discípulos pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o servo do sumo sacerdote era uma pessoa que estava se preparando para o sacerdócio. E o que é o sacerdócio? O sacerdote, pastor, é uma pessoa que fala com Deus, é uma pessoa que oferta a Deus, é uma pessoa que tem comunhão com Deus, é uma pessoa que ouve a Deus. Diga glória a Deus. Então era um servo que estava se preparando para futuramente ser um sacerdote. E a Bíblia diz que a orelha dele foi cortada. Isso significa que ele não poderia mais ser um servo, e principalmente um sumo sacerdote, porque para ser sacerdote não poderia ter nenhum defeito. Olha só, hein? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem muitas pessoas que a orelha dela foi cortada, não fisicamente, mas espiritualmente. Elas não atentam mais para aquilo que Deus ensina. Por exemplo, Deus fala sobre o perdão, que eu e você devemos liberar o perdão, até para que não seja uma arma que Satanás usa contra nós, que está lá em Coríntios, que diz que se nós não perdoarmos, essa é uma arma que ele usa contra nós. Eu ouvi, eu entendi, mas eu não atento para essa palavra, eu não libero perdão, porque eu não acho justo e assim por diante. Eu não estou atentando para a palavra de Deus, eu não estou obedecendo a palavra de Deus. E o que vai acontecer? Eu não terei segurança e não estarei livre do temor do mal. Mas se eu ouço essa palavra, e mesmo talvez não compreendendo da maneira total ainda, mas eu obedeço essa palavra, sabendo que é o certo, a Bíblia diz que eu vou habitar no lugar de segurança e livre do temor do mal. Tem muitas pessoas que a orelha dela espiritualmente, vamos dizer assim, foi cortada,
Ela vem para o culto, o pastor prega, fala, Deus fala, o Espírito Santo age através da palavra, a pessoa concorda, mas ela não atenta para isso, ela não dá importância para isso, ela acha que é um ensinamento do pastor, um ensinamento da graça, da igreja. Não, é da palavra de Deus, é do Senhor. Eu tenho que me atentar a esta palavra, eu tenho que dar atenção a esta palavra. E para atentar essa palavra, dar atenção a essa palavra, eu tenho que ignorar os meus sentimentos. Eu não posso deixar as emoções me conduzirem. Diga glória a Deus. Tem muita gente que a orelha dela foi cortada espiritualmente. Ela não ouve mais a Deus. Deus ensinou sobre os dízimos. A pessoa ouve, ela entende, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não atenta para essa palavra. Por quê? Porque ela dá desculpa. Deus entende, Deus sabe o aperto que eu estou passando, Deus conhece meu coração. Você precisa estar atento à palavra, porque se você continuar dando essas desculpas, você não vai habitar no lugar de segurança e não estará livre do temor do mal. É o que acontece com as pessoas. Não, pastor, eu ouvi sobre os dízimos, eu sei que é importante, então mesmo apertado eu vou devolver, mesmo passando um momento difícil eu vou ser fiel a Deus. Se eu atentar para esta palavra dessa maneira, eu vou habitar seguramente e livre do temor do mal. A própria palavra de Malaquias 3,10 fala que Ele abrirá a janela dos céus e repreenderá o devorador por amor de vós. Diga glória a Deus. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: esteja atento àquilo que Deus fala. Por mais que você ache que não é importante, veio de Deus, eu vou obedecer. Se a palavra diz: larga esse pecado, larga essa mentira, larga isso, atenta para isso, você vai habitar seguramente livre do temor do mal. Mas as pessoas não estão dispostas. Por quê? A orelha foi cortada. Quantas vezes o pastor falou: irmão, para com isso, faz isso, isso é pecado. Eu não preciso de pastor, eu cuido da minha vida. Que pena que do jeito que você está fazendo, você não vai habitar seguramente e vai ser atacado pelo mal. Estou entendendo, sim ou não? É muito importante você estar ouvindo o que Deus fala. E maravilhosamente a Bíblia diz que quando a orelha daquele rapaz, servo, sumo sacerdote, foi cortada, na mesma hora que ele perdeu o direito de ser sacerdote, de ter uma vida espiritual, Jesus trouxe de volta para ele. Jesus está trazendo de volta para você uma vida espiritual. Jesus está trazendo de volta para você o direito ao reino dos céus. E o reino dos céus você vai ter direito quando você dá ouvidos à palavra de Deus, atenta à palavra de Deus. Deus te trouxe hoje aqui nessa igreja não só para você ouvir uma palavra, mais uma mensagem, fazer mais uma oração. Não, Deus te trouxe aqui para te falar: o segredo de sua vitória está naquilo que você atenta na palavra que Deus fala. Jesus estava no deserto sendo tentado. Chegou uma hora que o diabo falou: transforma essa pedra em pão, é para saciar a sua fome. O que Jesus fez? Jesus, ele não aceitou. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Ele falou: não, eu vou atentar para a palavra, eu vou atentar para aquilo que Deus quer, não por aquilo que me é oferecido, que me é proposto. No mundo há muitas vozes, e elas vêm em sua direção. Para quê, pastor? Para fazer você não ouvir a voz de Deus. Todo mundo que aqui está, pelo menos uma vez da sua vida, estou jogando baixo, pelo menos uma vez da sua vida você já pensou em parar de vir na igreja. E não adianta falar que não, porque já. E tem uns que até parou e voltou, parou e voltou, parou e voltou, parou e voltou. Mas por que isso? Porque no momento que você parou, você deixou de dar atenção à palavra.
mas quando você decidiu voltar, você estava dando atenção à palavra. Não estou falando da placa da igreja, não estou falando do pregador, estou falando da palavra de Deus. Quando você sair daqui e for para sua casa, vai ter muitos desafios, mas dá ouvidos à voz de Deus, porque Ele vai te encorajar a prosseguir, Ele vai te mostrar o que você deve falar, como fazer. As águas do mar vão se abrir, tudo será diferente. Não estou dizendo que será fácil, estou dizendo que você conseguirá. Pode ser impossível para você, mas a partir do momento que você dá ouvidos à palavra de Deus, se torna possível. Porque você está dando ouvido àquele que trabalha na impossibilidade. Deus tem um propósito para sua casa. Jesus é a fonte das águas vivas. Beba desta fonte. Fica na palavra. Jesus trouxe o direito espiritual para aquele rapaz. Pelo contexto da história, foi só a orelha que ele colocou, mas tem muito mais por isso. Porque se aquela orelha não tivesse colocada no lugar, ele não poderia futuramente assumir o sacerdócio, uma vida com Deus, estar na presença de Deus. Estão entendendo? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Jesus restaurou a capacidade de comunhão. É tão sério o negócio, a importância de ouvir. Pega a sua Bíblia, vamos lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Lá no Novo Testamento. Um livro antes de Lucas. Marcos 7, 31. Quem achou, diga amém. Vamos ler, está ali na tela. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. 33. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. 35. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Vamos parar aqui? Aqui Jesus nos mostra a importância de ouvir. Tem muita gente que não sabe falar. Por quê? Porque não ouve bem. Se eu ouço bem, eu falo bem, eu vejo bem e eu faço bem. Se eu ouço mal, eu vejo mal, falo mal e faço mal. Olha a importância de ouvir. Eu lembro um tempo atrás, eu estava na igreja lá em Andradina, na cidade onde eu comecei a obra de Deus há 20 anos atrás, e eu tinha um obreiro que gostava de ajudar a fazer as coisas. Aí teve um dia que precisava comprar, se não me engano, papel e caneta. A hora que eu falei para ele: ó, precisa de um favor, você não pode, por gentileza, ir ali na livraria comprar um papel e caneta? A hora que eu estava falando papel e caneta, ele já estava lá na porta da igreja virando e indo para a livraria. Ele nem ouviu direito o que eu falei, mas foi. Quando chegou na livraria, ele me liga falando: pastor, o que é para comprar mesmo? Ele não soube executar, por quê? Porque ele não ouviu. Se ele tivesse ouvido, parado para ouvir, aliás, quando você for ouvir, você tem que parar. Não queira ouvir fazendo um monte de coisa, não dá certo.
Você vai ficar igual Marta. Jesus falou: Marta e Marta, está fatigada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só a Maria escolheu, é a boa parte. Se a Maria ficou com a boa parte, a Marta ficou com você está com a qual? Já te peguei já, né? E ele não conseguiu fazer, por quê? Porque ele não ouviu. Que nem essa manhã que nós estamos aqui na igreja. O tempo agora qual que é? É de ouvir. Não é de falar, não é de pensar, não é de desenhar, não é de nada. O tempo agora é de ouvir. E se eu dar atenção a isso, eu prestar atenção nisso, eu vou habitar seguramente, vou estar livre do temor do mal. Não estou dizendo que não terá batalha, estou dizendo que você vencerá cada uma delas. E esse rapaz foi, ligou. O que eu faço, pastor? Eu falei: compra um pacotinho de folha, de sulfite, e compra lá 10 canetas. Beleza. Aí ele ouviu e trouxe. Mas ele precisava ligar? Não precisava. Porque se ele tivesse ouvido a primeira vez certo, com calma, teria feito o que é certo. Amém? Isso aqui é muito forte. Jesus nos mostra aqui nessa parábola que a pessoa, ela estava surda. Tem muita gente surda dentro da igreja. Tem ouvidos, mas não ouvem, espiritualmente falando. É como se fosse cortada aquela orelha. Não tem a capacidade de receber. Tem ouvidos, mas não ouve. Muita gente na igreja assim, infelizmente. Jesus precisa vir e restaurar, trazer de volta a capacidade de comunhão, de ouvir. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, colocou o dedo nos ouvidos, cuspiu lá, tocou na língua, olhou para os céus e a Bíblia diz que os ouvidos abriu. E quando o ouvido abriu, aquele homem começou a falar corretamente. A hora que você ouvir bem, você vai falar bem. Se você ouvir mal, você vai falar mal. Tem que dar atenção àquilo que Deus fala. Deus traz livramento através de sua palavra. Deus traz livramento através de seus ensinamentos. Eu vou mostrar para vocês e eu vou encerrar a mensagem. Pega a sua Bíblia, vai no livro de 2 Reis, capítulo 6, lá no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 6, versículo 9. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 9. Aqui está falando, vou resumir para não demorarmos. Aqui está falando de um homem que obedecia à voz de Deus através de um profeta. Aliás, você obedece à voz de Deus através do pastor? Este homem, ele ouvia a voz de Deus através de um profeta. E a Bíblia diz que ele teve muitos livramentos. E eu estava lendo isso aqui é forte. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz do próprio pastor, do seu pastor da igreja, porque ele trouxe uma palavra de Deus, e por você não gostar, você fala: ele está falando da minha vida, quem que ele pensa que é? Entenda, eu não posso falar dos outros, eu posso falar de mim. O que eu prego nesse altar é de Deus para a sua vida. Acabou. Glória a Deus. Coloca isso no teu coração. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo:
guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Vamos parar aqui um pouquinho? Olha o pastor. Um rei ia atacar o outro rei, só que havia um rei que temia a Deus através do homem de Deus. Então, quando o rei estava na sua casa dormindo, descansando, o homem de Deus ia lá e falava: rei, o seu inimigo está à sua direita. Suponhamos, você entender melhor, não desce para lá, porque ele está lá. O que o rei fazia? Ele atentava para essa palavra e não ia para a direita, ia para a esquerda. Estão entendendo, sim ou não? E isso não foi uma vez, não, foi mais de uma, foi várias vezes. Ele obedecendo e Deus honrando ele. Quem atenta para a palavra de Deus habitará seguramente e livre do temor do mal. Olha o que aconteceu, versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinhas avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas, quer dizer, foi várias vezes. 11, versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Olha só, como é bom ouvir a Deus. O inimigo tramava lá no quarto dele, no escritório, para executar no outro dia. O que Deus fazia? Deus via, chegava para o homem de Deus, falava: fala para o rei isso. O homem de Deus ia lá e falava: rei de Israel, não desce ali, porque o inimigo está tentando montar ciladas contra você, ele montou a armadilha, se você descer por ali você morre. O homem de Deus, o rei de Israel, falava: sim senhor, ia para o outro lado. E o inimigo ficou com raiva e falou assim: mas quem está me traindo? Aí o servo falou: não é ninguém não, é o Senhor. É Deus. Mas por que aquele rei de Israel ele teve livramento? Porque ele atentou para a palavra. Sim ou não? Quando você atentar para a palavra, você também terá o mesmo livramento na sua casa, na sua saúde, na vida financeira, no seu trabalho, com seus filhos. Diga glória a Deus. Não há nada em oculto diante dos olhos de Deus. Deus via que o rei ia matar o rei de Israel, ele levantava, falava com o profeta, e o profeta ia e falava com o rei. Quantas vezes Deus já falou no meu coração, e eu fui e dei uma palavra para você. Tem gente que aceitou, foi abençoado. Tem gente que ficou olhando: também tem na minha vida. Aí depois passa um tempo: pastor, você pode orar por mim? Não deu certo o negócio lá. Aí vem aquela ira santa, vontade de falar assim: bem feito. Mas aí a gente se segura e fala: vamos orar, né? Quem sabe da próxima vez você ouve. Quem sabe? Estão entendendo, sim ou não? Sim. Vocês já estão aprendendo a importância de ouvir? Sim ou não? Sim. Esse mês de julho é o mês da sabedoria. Deus vai derramar sabedoria sobre você, a capacidade de resolver assuntos, a capacidade de vencer. Mas aí o pastor fala, você se empolga, aí ele envia uma palavra, um vídeo, que você tira 10 minutinhos para ler a Bíblia e tu não ora, e levanta a mão do céu e fala: Deus, envia a capacidade. Aí o pastor vai lá, envia uma palavra, um vídeo para você tirar 10 minutos para ler, ouvir, e você não faz. Você não está atentando para a palavra. Estão entendendo, sim ou não? Eu
estou determinando, é o mês da sabedoria. Vai chegar uma palavra para você. Você tem que tirar um tempo e ouvi-la, meditá-la, para que venha habitar seguramente e estar livre do temor do mal. O rei de Israel, quando ele atentou, ele ficou livre. Sim ou não? Sim ou não? Você também vai ficar livre. Sua casa também. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Essa é uma boa palavra. Amém? Você crê na sua bênção?